Vamos lá, turma. A correção dos exercícios de aplicação de teorema de Pitágoras. Então, o homem está no ponto A do mapa onde fixa a bandeira e marca sua posição. Para estudar o terreno, ele progride no terreno 400 metros para o sul. Então, novamente, tem que saber aqui a orientação da roda dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. Então, o que ele diz? Ele está num ponto onde ele vai fixar uma bandeirola. Ó, num ponto para o terreno, ele progride no terreno para o sul, 400 metros para o sul. Então, ele está aqui, foi 400 metros para o sul e fixa outra bandeirola. Então, o homem progride, ó, o homem no mapa onde fixa uma bandeirola. Então, ele fixou realmente, fixou uma bandeirola aqui. Aí ele foi andando, andou quantos metros? 400 metros para o sul. Então, andou 400 metros para o sul e fixa outra bandeirola. Então, fixou outra bandeirola aqui. Então, aqui 400 metros. Preciso sempre interpretar o problema. Então, eu vou desenhar porque a gente vai vendo. E fixa outra bandeirola. E coloca no mapa, aqui era o ponto A. E coloca no mapa como um ponto B, progredindo desta posição. Então, aqui passou a ser o ponto B, essa bandeirola. E progredindo nesta última referência posicional no terreno, ele caminha 300 metros para o leste. Deixa eu botar aqui a bandeirola. Ele caminha, vou botar para cá. Então, medida 400 metros para não ficar dentro. E ele caminha 300 metros para o leste. Para o leste, fixando agora uma bandeira no ponto C. Então, aqui é o ponto C, fixou uma outra bandeira. Com base nessa informação, determine a distância entre o ponto A, a origem, para o ponto, a bandeira final. Então, ele quer saber essa distância novamente. Como a gente viu no outro exercício, aplicação de um teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é com a soma dos quadrados do cateto para a gente determinar essa distância. Então, A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado. O A é X, é o que eu estou querendo saber. 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Então, X ao quadrado é igual 400 ao quadrado. Então, aqui, ó, para fazer o quadrado, é só fazer 4 ao quadrado, 16. Aqui tem 2 zeros, então vai replicar esses zeros aqui. Mais 9 e replicar 0 e 0. Então, x ao quadrado é igual. Você tem aqui 160.000 mais 9.000. 160.000 mais 90.000. Então, 9 mais 16, 25. É só você colocar, somar os números e repetir as quantidades de zeros. Aqui tem 4 zeros. Então, você vai ter 250.000. Então, x é a raiz quadrada de 250.000. Lembrando que a raiz quadrada, só você tirar a raiz quadrada de 25, é 5. E aqui, como é 4 zeros, é só você dividir pela metade. Metade dos zeros, você tem 4, vai ter 2. Então, 500, qual a distância final? 500 metros. Vamos para 2. Duas pessoas partem do mesmo ponto de origem em um terreno plano. Uma segue em direção ao norte. Então, novamente, tem que ter o ponto de orientação, ó. Roda dos ventos que aprenderam lá na aula de História e Geografia. Norte, sul, leste, oeste, para a gente se situar. Elas partem do mesmo ponto, as duas pessoas, elas estão aqui. Ponto de origem, um terreno plano. Uma segue em direção ao norte, então uma vai para o norte. Deixa eu botar aqui. Uma vai para o norte. E a outra em direção leste. Percorrendo as distâncias respectivamente. Então, respectivamente, a primeira percorreu 800 metros e a segunda percorreu 900 metros.
Qual a distância final entre ela após o trajeto? Então, a gente aprendeu que a distância entre dois pontos é uma reta. Então, ele quer saber esse x aqui. Então, você vai ter quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. X, no caso, é igual a 800 ao quadrado mais 900 ao quadrado. X ao quadrado, aqui é fácil. 8 ao quadrado, 64. Aqui, ó, replica os zeros. São 2 zeros, vai ter 4 zeros. Você vai duplicá-los. 9 ao quadrado, 81. E aqui são 2 zeros, multiplica, vai dar 4 zeros. Então agora você só tem que somar os números. Os zeros vão repetir. 64 mais 81, ó. 4 com mais 1, 5. 6 com mais 8 vai dar 14. 4 zeros. Aqui é importante a gente sempre ressaltar, porque se você perder essa quantidade de zeros, você vai ter problema. Ok? Então, você tem 64 mais 81. Isso aqui não vai dar, possivelmente, uma raiz quadrada perfeita, certo? Por quê? Porque a gente já está vendo aqui de cara que 145 não tem raiz quadrada exata. Então você vai precisar fatorar essa raiz. O que eu indico fazer para ficar mais fácil? Nesse caso a gente vai desmembrar da seguinte maneira. Vamos trabalhar com isso aqui. A raiz quadrada vamos transformar isso aqui em uma multiplicação. Para não precisar fatorar e não levar mais trabalho, ser mais rápido, a gente pode colocar 145 vezes. Aqui tem 4 zeros, então ó, 10.000 vezes 10.000. E a gente pode fazer essa raiz separada. X é igual a 145 vezes raiz quadrada de 10.000. X é igual a raiz quadrada de 145. 145 tem raiz exata? Não. Então vamos pegar uma raiz aproximada dela. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que 10 ao quadrado dá 100. Ou seja, se eu pedisse a raiz quadrada de 100, daria 10. 12 ao quadrado é 144. Ou seja, se eu pedisse a raiz quadrada de 144, vai dar quanto? 12. Se eu botar 3 ao quadrado, vai passar. Essa raiz 145, ela está entre 100, aliás, ela está um pouquinho acima. 3 ao quadrado fazer 3 ao quadrado vai dar 169. Então a raiz quadrada de 13. Então essa raiz aqui, 145, ela é maior que 144, porém menor que 169. Ou seja, o valor da raiz dela está entre 12 e 13. Para eu pegar um valor imediato, como eu não posso pegar nem 12 nem pegar 13, eu pego quem está no meio. Vou utilizar o teorema do valor médio. Então quem é que está no meio entre 13 e 12? Essa raiz está entre 12 e 13. Como eu não posso pegar nem 12 nem 13, porque 12 está abaixo e 13 está acima, eu vou pegar quem está no meio. Eu vou pegar 12,5. Embora, digo, esse não é um valor exato, é só um valor de aproximação. Então eu vou indicar que eu estou aproximando. Vezes raiz quadrada de 10.000 é só você cortar 2 zeros aqui. Lembra que para a gente desenvolver a potência, a gente multiplicou a quantidade de zeros por 2, a gente duplicou. Então, para tirar a raiz, a gente vai dividir. Então, se tem 4 zeros, vai ter quanto? E de fato, raiz quadrada de 10.000 é 100. Isso aqui multiplicado por 100, posso cortar um zero, cortar a vírgula. Então, x é aproximadamente o zero que ficou. O que? Metros. Qual a distância final? Então, essa seria a distância final. 1.250 metros. 3. Qual a diagonal de um retângulo cujo comprimento e largura são respectivamente? Ele quer saber a diagonal de um retângulo. Então vamos fazer um retângulo aqui para a gente calcular a diagonal dele.
que é a diagonal de um retângulo. Então está aqui a nossa diagonal. Diagonal de um retângulo então eu quero saber diagonal, vou chamar de D, posso trabalhar com X, mas posso trabalhar com letra, cujo comprimento é largura, respectivamente 1 e 0,75, o que? Metros. Então, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Para quem tem dificuldade, 0,75 a gente pode transformar em fração. É 75 sobre 100, que dá para dividir por 5. A gente pode simplificar por 5. 75 por 5, 5 vai dar 1. 25, 5 dá 15. 100 por 5 dá 20. Dá para simplificar por 5 de novo. Simplificando por 5 vai dar 3. E vai dar 4. Ou seja, 3 quartos. Então eu prefiro trabalhar com fração. Eu prefiro nesse caso trabalhar com fração. Então aqui, ó, 1 ao quadrado mais 3 quartos ao quadrado. A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado é 1 mais 3 quartos, 9. E aqui dá 16. A ao quadrado, para não precisar tirar MMC, a gente multiplica e soma. Então vai ficar, repete, 16. 16 vezes 1, 16. Mais 9. A ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. Então vai ficar 25 sobre 16. A é a raiz quadrada de 25 sobre 16. A é a raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 16 é 4. Agora sim eu volto para a forma decimal. 5 dividido por 4. Quanto que vai dar? Tem que ser por 1, sobra 1. Não dá para dividir 0, vírgula consciente. Por 2 dá 8. 8 para chegar a 10, 2. Coloca um 0, 25. Então isso aqui, A é igual a 1,25. 1,25 o quê? Metros. Questão 4. Um homem coloca uma escada inclinada para pular um muro, de modo que o pé da escada fica afastado 60 centímetros do muro. Então vamos supor aqui. Imagina que aqui tem um muro. E ele coloca a escada. Essa escada, ela tem um afastamento no muro aqui. Afastamento no muro. Ele diz que está afastado no muro. De modo que o pé da escada, então, está afastado do muro 60 centímetros. Então está afastado 60 centímetros do muro. E o topo da escada atinge exatamente o topo do muro. Então o topo da escada atinge o topo do muro. Então aqui, ó. E ele diz que esse muro é de 3 metros. Ou seja, a gente acabou de formar um triângulo retângulo aqui com o tamanho do muro, que é 3 metros, e com esse afastamento da escada, que é de quanto? Que é de 60 centímetros. Sabendo que a extensão da escada... Não, sabe-se que a extensão da escada... Não, na verdade a extensão... Isso aqui, na verdade, é a extensão da escada. Está dizendo que a extensão da escada é 3 metros. Então, essa extensão, na verdade, não é o tamanho do muro. É a extensão dessa escada que é 3 metros. Ela está inclinada, ela não está totalmente em pé. 3 metros. Ele determina a altura do muro. Vou botar M aqui, de muro. Ele quer saber o tamanho do muro, a altura do muro. Aproximadamente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar tudo para estar na mesma unidade. Está em metro, está em centímetro. Então eu vou transformar todo mundo para centímetro. 1 centímetro, 1 metro tem 1 centímetro. Ou seja, para transformar de centímetro para metro, é só lembrar.
1 metro é igual a 100 centímetros. Quando eu quiser transformar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Quando eu quiser fazer o contrário, transformar de centímetro para metro, eu divido por 100. Então, no caso, eu vou fazer isso aqui. Então, vou dividir por 100. Para saber quanto que é isso aqui em metro. Dividindo isso aqui por 100, corta um zero, isso aqui é igual a 0,6 metros. Então, meu triângulo, na verdade, eu quero achar o muro. Aqui eu sei que é 0,6 metros. Isso aqui tem 3 metros. Vou utilizar o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado é igual a 0,6 ao quadrado mais c ao quadrado. Então aqui vai dar 9. Mesma coisa, vamos transformar isso aqui em fração para a gente obter 0,6. É a mesma coisa que 6 sobre 10. Dá para simplificar por 2, vai dar 3 sobre 5. Então vamos trabalhar com 3 quintos. Então isso aqui é 3 quintos ao quadrado mais 6 ao quadrado. Vai ser ao quadrado. Quando você tem uma fração, você leva cada parte dessa fração, numerador e denominador, o mesmo expoente. Então 3 ao quadrado vai dar 9. 5 ao quadrado vai dar 25. Mais c ao quadrado. Está aqui somando, vem para cá subtraindo. Então 9 menos 9 sobre 25 é igual a c ao quadrado. Ou seja, c ao quadrado é igual. Aqui a gente multiplica e faz a operação. Quanto que é 9 vezes 25? Vamos lá. 9, aqui repete o 25, o denominador continua. 9 vezes 5, 45. Vai 4. 9 vezes 5, 45. Vai 4. 9 vezes 2, 18. 18 com mais 4, 22. Novamente para conferir. 9 vezes 5, 45. Vai 4. 9 vezes 2, 18. Com mais 4, 22. Menos 9. Então, c ao quadrado é igual. Então, tem que pegar 225 e tirar 9. Então, 225 menos 9 é igual a 216. 216 sobre 25. 216 não vai ter raiz quadrada exata. Então, a gente vai pegar 216 sobre 25. A gente pode separar a raiz. Separar a raiz em cima. 216, que não é exato, e a raiz de 25 embaixo. A gente já sabe que a raiz de 25 vai dar 5. O problema agora é aqui em cima. Então, o que eu indico para não precisar fatorar? Pensa na multiplicação que você vai poder fazer com 216. Por exemplo, 216. Como aqui termina em 6, eu sei que eu posso fatorar, transformar em 4. Então, 16 eu vou fazer isso aqui. Vou fazer essa divisão. Vou usar essa percepção. Então, eu já sei que isso é 4 vezes. 4 vezes é só dividir. 21 por 16, por 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Então, daria 5, que dá 20. Ia sobrar 1. 16 por 4. 16 por 4 é 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 54. 54 ainda daria para a gente transformar em alguma coisa? Dá para a gente transformar, dá para uma multiplicação talvez por 2. Porque como é par, dá para dividir, né? E aqui eu estou vendo que dá para dividir por 2 e também dá para dividir por 3. Então dá para dividir por 6. Então 54, e a gente já sabe que 54 é múltiplo de 6. Quem é 54 na verdade? 54 é 9 vezes 6. Então vamos transformar sempre que puder em produto. Então, 4, 9 vezes 6. Isso tudo sobre 25. Desses caras aqui, 4 e 6, eu posso tirar dentro da raiz. É como se eu estivesse desmembrando. É como se eu tivesse colocado a raiz de 4 vezes a raiz de 9 vezes a raiz de 6. Posso fazer isso.
porque é um produto. Então, quando o produto eu posso fazer cada fator. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, você tem que ser igual a 2 vezes. Raiz quadrada de 9 é 3 vezes. Raiz quadrada de 6, 6 não tem raiz quadrada exata. Então, fica dentro do radical. Coloco aqui, que é 25. C igual 6 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 6 raiz de 6 sobre 25. A gente pode obter o valor aproximado. Como é que a gente obtém o valor aproximado? É só a gente pensar. 6 não tem raiz quadrada exata, porém a gente sabe que 2 ao quadrado dá 4 e que 3 ao quadrado dá 9. Então, a raiz de 6 estaria aqui. Estaria entre esses dois valores. Então, entre 2 e 3, como a gente não pode pegar nenhum nem outro, a gente vai pegar quem está no meio. Então, não posso pegar nem 2 nem 3, quem está no meio é 2,5. Isso aqui é técnica de aproximação. 25. Então, você faz a conta. 6,25 e depois vou ensinar uma outra maneira que talvez seria mais rápido. Então, você tem 6,5, 6 vezes 5, 30. Vai 3, 6 vezes 3, 12. 6 vezes 2, 12, com mais 3, 15. Então, na verdade, isso aqui é 15. Posso colocar aqui dá inteiro, dividido por 25. Vamos simplificar por 5. Isso aqui vai dar 3 sobre 5. Então, vou pegar 3 e vou dividir por 5. Quanto que é 3 dividido por 5? 3 dividido por 5 não dá para dividir 0, para 36. Então, isso aqui é 0,6. Então, o resultado que a gente tem aproximado é 0,6 o quê? 0,6 metros. Poderia ter cortado o caminho? Poderia. Agora vamos voltar lá o que a gente poderia ter feito para ter saído o resultado mais rápido. Como é que a gente poderia ter resolvido esse resultado? Sair resultado mais rápido. Ó. Vamos pegar essa parte que está aqui. A gente já tem que é 25. Como eu, de qualquer forma, vou ter que trabalhar com aproximação, eu já vou trabalhar com a aproximação de 216. 216, eu estou perguntando qual é a raiz. Vou achar a raiz próxima dela. Ó, raiz quadrada de 100 é 10. Só que isso aqui é maior do que 10. Raiz quadrada de 144. Até vou pensar mais alto. Vamos fazer mais alto para a gente ver aqui. Fazer melhor. 10 é 100. 12, vamos pular. 144. 14 é 196. Opa, agora 15 já começa a ficar mais próximo. Então eu vou fazer 15, agora eu vou fazer 15 é 225. Espera aí, lá é 216. Então 225 já passou. Então tá entre 14 e 15. Por quê? 14 e 15. Por quê? 14 é 196. Então se eu fosse tirar a raiz aqui daria 14. Se eu fosse tirar a raiz daqui daria 15. Então a raiz desse cara está entre, como ele é uma raiz que está entre 169, 196, porque 196 é menor, porém 225 é maior, então tem que ser um número que está entre 14 e 15. Como eu não posso pegar nenhum nem outro, eu vou pegar quem está no meio. Quem é que está no meio de 14 e 15? 14,5. Posso fazer isso? Posso. É uma técnica para a gente tentar desenvolver isso. E aí a gente vai dividir 14,5 dividido por 25. Isso aqui vai dar aproximadamente quase o que a gente achou. Vai dar 0,58. Se a gente quiser se aproximar mais, poderia falar que é 0,6. 6 o que? Metro. Dá no mesmo. Então, quando puder aproximar, né, a aproximação não é exata, mas a gente faz essas aproximações. E por fim, a número 5.
Qual a área e o perímetro de um triângulo retângulo cujos catetos medem respectivamente? Então me deu o valor dos catetos. Eu preciso achar que é a hipotenusa. Por que eu vou precisar da hipotenusa? Para calcular o perímetro. Hipotenusa eu não sei. Eu sei que os catetos são respectivamente 32 e 24. Então você tem que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual a 32 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual. 32 ao quadrado é 32 vezes 32, ou 32 vezes 30 mais 2. Aí vai depender da forma como você queira fazer. Mas isso vai dar 1024. Mais 24 ao quadrado. 24 ao quadrado é 24 vezes 24, que é a mesma coisa que 24 vezes 20 mais 4. Então, 24 vezes 24 vai dar 576. A ao quadrado é igual a 1024 mais 576. Isso vai dar 1600. A é a raiz quadrada de 1600. A é igual, tirar a raiz de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. E aqui é um zero só. Então, 40. Outras vias. Então, aqui eu só achei a hipotenusa, mas ainda não responde o problema. Ele quer saber a área. O que é a área? A área é o produto, né, dos dois catetos. Então, seria 32 vezes 24 dividido por 2. A área é 32 vezes 24. Vou dividir um primeiro para ficar mais fácil. 32 dividido por 2, 16. 16 vezes 24. Então, 16 vezes 24 você pode transformar em 10 mais 6, como já foi ensinado. Ou você fazer a multiplicação usual, que eu não aconselho, né? Então, isso aqui vai dar 384. Só para relembrar como é que é feito isso, ó. A ordem dos fatores não altera o produto, eu chamo isso aqui de 10 mais 6. Então, multiplico, ó. Por isso que eu multipliquei na minha mente mais rápido. Coloco o zero aqui, 24, vai 2, 12, 14. Olha lá, 4, 8, 3. Então, sai mais rápido assim. Então, essa é a área em metros quadrados. E agora a gente vai ao perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, quem são os lados? O cateto mede 32, mais o outro cateto que mede 24, mais a hipotenusa que mede 40. Então, o perímetro é 32 mais 24, vai dar 56. 56 mais 40. 56 mais 40 é 96, o quê? Metros. Então, esses foram os exercícios mais avançados. E na próxima aula a gente vai avançar no nosso conhecimento. Até a próxima.